Olá, queridos! Estamos aqui na nossa aula de número 4. Nós vamos falar hoje sobre coesão e coerência, que certamente são dois termos que você que estuda, que tem contato com material de estudo já deve ter ouvido muito, já deve ter lido, né? Tópico aí de banca para concurso, que tem a ver com o quê? Com a lógica daquilo que você escreve. Então, coesão e coerência são termos que geralmente andam juntos quando se trata de estudar comunicação e língua portuguesa. Claro que essas palavras podem ser usadas em outro contexto, usadas separadamente. Quando a gente fala assim que alguém não tem coerência na fala dela, o que quer dizer? Ou que o que ela fala não faz sentido, que é justamente isso, ou você não tem coerência entre o que você fala e o que você faz. Então, o que quer dizer? Que ela não tem uma lógica. Você fala uma coisa, mas faz outra. Qual é a falta de coerência? De lógica. E é isso que tem a ver a estrutura de coesão e coerência. Bom, vamos pensar assim na gramática. A coesão tem a ver com a estrutura correta do texto. A ordem, por exemplo, das palavras. Então, a gente tem na língua portuguesa, em outros idiomas também, mas como estamos falando de língua portuguesa, uma estrutura básica de, por exemplo, sujeito e verbo, né? Numa oração. Eu gosto, eu estudo. Sujeito, verbo e um objeto, um complemento. Eu gosto de estudar. Então, ninguém fala estudar, gosto de. Se você escrever algo do tipo, claro que não vai, mas é um exemplo de falta de coesão. As palavras não estão na ordem correta, falta aí a estrutura do texto. E a coesão, ela tem a ver com o sentido, como a gente disse, a lógica das ideias, certo? Para estudar coesão e coerência, é basicamente relembrar, porque vocês já viram, relembrar o estudo dos conectivos, das conjunções. Nós estudávamos conjunções na época da análise sintática, que eram as orações subordinadas. Nós não vamos ver isso, mas só aí lembrando, as subordinadas elas tinham conjunções e essas conjunções tinham nomes, lembram? Então era conjunção aditiva, conjunção adversativa, conjunção final. Esse nome é justamente a lógica que essas palavras dão para a relação do texto. Então, muitas vezes você vai encontrar em outros materiais, quando você fizer uma pesquisa própria, que estudar coesão e coerência tem a ver com o estudo das relações lógico-discursivas. Ou seja, estudar a lógica do discurso de alguém, certo? E aí, falar de coesão e coerência e dos conectivos, eu deixei uma tabela que tem a ver com justamente essas conjunções. Você pode procurar inúmeras aí, inúmeros materiais vai ter uma tabela. Eu separei uma para que vocês tenham como consulta, uma tabela que sempre vai ter o básico que a gente precisa. Então, falando, por exemplo, da conjunção mais simples que nós temos. Qual é ela? A palavra e. E é uma palavra e é uma conjunção, porque ela junta, ela une duas ideias. Então, eu tenho uma ideia, por exemplo, eu estudo. Tenho outra ideia, eu trabalho. Para eu unir essas duas ideias, a conjunção mais simples que eu tenho é o e. Eu estudo e trabalho. E aí, tudo bem, é simples. Mas estudar as conjunções pode me ajudar, aliás, vai ajudar a melhorar o meu vocabulário. Se você pegar ali, acompanhe no material, tem a tabela, no grupo do E tem outras conjunções, que são um pouquinho mais avançadas, ou seja, você pode transformar o seu texto e a sua fala em algo mais formal. Então, vamos pegar ali que ao invés do E, eu vou usar o além disso, certo? Lembrando como um parênteses que a conjunção, ela não é só uma palavra, ela pode ser mais que uma. Então, além disso, sendo assim, dessa forma, a fim de, essas expressões, só para lembrar, são chamadas de locuções conjuntivas ou locuções conectivas. Então, não é só uma palavra que pode ser uma conjunção, pode ser uma expressão também. Então, eu pego o além disso e vou usar nesse mesmo exemplo. O além de, né? Além de estudar,
vírgula, eu trabalho. Eu disse a mesma coisa. Eu usei a mesma lógica e o mesmo grupo de conjunções. Eu só deixei essa frase um pouco mais formal, mais elaborada. Eu posso usar também o não só, como também. Essas duas expressões, esse par, forma uma conjunção aditiva. Eu não só estudo, como também trabalho. Olha só, tá? Então eu tenho opções para tornar o meu discurso mais lógico. É isso que é estudar as conjunções. Tenho aí o grupo do mas, certo? A gente decorava as conjunções, né? Então você falava o grupo do mas, porém, contudo, todavia, entretanto, no entanto. E a gente não sabia para que usava exatamente. São sinônimos, digamos assim. Então, ao invés de usar só o mas, você precisa fazer um relatório, você vai escrever um texto para a faculdade, você vai fazer um trabalho acadêmico, você vai fazer um texto para ser apresentado no seu ambiente de trabalho. Se você ficar usando só mas, o texto vai ficar cansativo, vai ficar repetitivo e vai mostrar que você tem pouco vocabulário. Então, no lugar do mas, dê uma olhada aí nessa lista, quais outras conjunções eu tenho. Eu posso usar o porém, o todavia, o contudo, o no entanto, né? O não obstante. Olha só, como é que eu vou usar isso? Se for uma situação de formalidade que você queira reforçar a sua capacidade comunicativa, use-o. Então, o não obstante quer dizer mas. Então, vai da minha formalidade para informalidade para formalidade, usar esses diferentes conectivos. Cuidado, tá? Cuidado com o portanto. Muita gente confunde o portanto com o entretanto. Entretanto é uma adversativa. Tá? Choveu, entretanto, as ruas estão secas. É uma adversidade. A lógica seria, choveu, por isso as ruas estão molhadas, mas elas estão secas. Então, é uma contrariedade de informação. Então, portanto, quer dizer sendo assim, é uma conclusiva. É aquela que você usa no último parágrafo de um texto discursivo, de uma redação. Então, você fez todo o seu trabalho de dissertação e depois escreve, portanto, concluímos o trabalho de tal forma. Não é entretanto, certo? Temos o grupo das condicionais. Vamos repassar aí. Eu não vou ler todas com vocês, porque é mais um trabalho mesmo de autoestudo, de você pegar, olhar, relembrar e fazer as associações. Mas eu queria citar algumas, como é o caso das condições condicionais. Como o nome diz, são aquelas que dizem de uma condição. Por exemplo, o se. O se do se chover, vírgula, eu não vou à praia. Ou seja, qual é a condição para eu ir à praia? Fazer sol. Ou usando o mesmo exemplo, qual é a condição para eu não ir à praia? Chover. Cuidado, vejam que no grupo das condicionais tem o caso, certo? O se e o caso. É muito comum você ver as pessoas ouvir, ler em textos, quando se escreve se caso. Ah, se caso você for ali, me chame. Nossa, se caso você precisar faltar, me avise. Parece formal, parece bonito, né? Mas é errado. Isso sim é um erro de português. Se e caso querem dizer a mesma coisa, são da mesma família de conectivos. Então eu não posso usar os dois juntos. Ou eu uso se você for, ou caso você vá. Se eu chamar, caso eu chame. Qual que é mais formal? O caso. Mas as duas juntas parece bonito, mas é erro de português. Cuidado com o se caso, certo? Outra que eu queria chamar a atenção é a da finalidade. Qual é o grupo da finalidade? Finalidade no sentido de propósito mesmo. É o grupo do para. Eu estudo para me aperfeiçoar. Então, qual que é a minha intenção? Qual que é a minha finalidade? Me aperfeiçoar. Então, é o para. Aí, eu posso ser um pouco mais avançado? Para quê? Então, eu posso dizer, eu estudo para me aperfeiçoar. Mas posso falar, eu estudo para que eu me aperfeiçoe. Olha como já fica um nível de formalidade mais acima. E nesse grupo aí, queria chamar a atenção para o a fim de. A fim de não é gíria, tá?
Ele é uma conjunção que se escreve separado, a, espaço, fim, espaço de, não é tudo junto, e quer dizer para. Então, eu estudo a fim de me aperfeiçoar. Ele pode ser formal. É o mesmo a fim do eu estou a fim de sair ou eu estou a fim de alguém. Não é a minha finalidade? Não é o meu propósito? Sim. Então, tanto nesse contexto mais informal, olha que interessante, ele pode ser usado nos dois. Tanto no contexto mais informal, eu estou a fim de viajar, é separado. Ou eu estudo a fim de conseguir uma boa oportunidade de emprego, é mais formal e também é separado. Cuidado, a gente encontra muito junto, mesmo com pessoas que têm um dito nível de escrita um pouquinho mais avançado, certo? O porquê, ele é uma conjunção também, a gente vai ver num outro momento deste material, porque existem várias formas de porquês, certo? Mas o porquê, ele é uma causa, sempre vai envolver causa e consequência. Eu estudo porque quero passar. Então, consequência, passar. Qual é a causa? Estudar. Este, gente, quando ele está no meio da frase indicando uma causa e consequência, é sempre junto, sem acento. A gente costuma aprender só que na pergunta é separado e na resposta é junto. Não é uma resposta quando eu espontaneamente digo algo do tipo, olha, eu não fui à sua casa porque eu não quis. Eu não quis é a causa, eu não ir à sua casa é a consequência. Esse porquê é junto e sem acento. Não estudo de manhã porque trabalho. Causa, eu trabalho. Consequência, eu não estudo de manhã. Certo? Então, deem uma observada aí, guardem essa lista de conectivos para que vocês possam variar o jeito de escrever. É para treinar, é para pegar, não usar só o mas e usar todos aqueles outros. Certo? Quanto à coerência, gente, coerência ela é mais uma questão mesmo de observação do que você escreve e o sentido que você quer dar a alguma coisa. A maioria dos exemplos que a gente encontra em livros tem a ver com humor. Porque quando algo falta coerência, acaba ficando engraçado. Porque coerência quer dizer sentido. Algo sem sentido acaba ficando estranho, caindo para o lado do humor. Então você vê placas que viralizam na internet, que a gente fala, ai que sem sentido, olha que sem noção. Essa noção, né, é a falta de coerência. Então eu lembro daquela placa pintamos casa a domicílio. E aí a galera, né, surtou com essa brincadeira do, mas vai pintar a casa onde? Porque a domicílio quer dizer que vai até a casa, óbvio, vai levar a casa para pintar em algum lugar. Então, ela falta coerência, a pessoa não sabe o que a outra quis dizer e ninguém, sei lá, procurou essa pessoa para saber onde que ela achou esse pintamos casa a domicílio. Né? Tem uns exemplos aí que eu transcrevi de placas que realmente existem, como aquela reduza a velocidade do leite materno. Essa placa existe, tá, numa estrada federal, e aí você pensa o quê como estudante de comunicação, como quem percebe algo do tipo? Que o governo, né, no sentido de que é uma placa pública federal, quis passar o máximo de informação possível na estrada. Então, vamos colocar junto, reduz a velocidade, que outra campanha a gente pode utilizar? Ah, sei lá, doe sangue, doe leite materno. Então, em si, juntas essas duas ideias, não são coerentes. Reduzir a velocidade não tem nada a ver com doação de leite materno. Por isso que ficou engraçado, mas é que falta coerência no jeito que foi escrito, certo? Essa seria uma coerência genérica. Então você vai ver aí que dentro dessa coerência genérica tem a coerência temática, que é quando uma pessoa, por exemplo, manda um e-mail com título, vai abrir e não tem nada a ver. Também pode ser um golpe de marketing, né? Então você fala, receba um e-mail, parabéns, você ganhou tal coisa. Abre o e-mail, não tem nada a ver com ganhar nada. Então, ali houve uma falta de coerência proposital, temática, certo? Lembrando aí, né, temas de redação, ela tem que ter a ver, a redação tem que ter a ver com o tema, senão vai haver uma falta de coerência temática, que é quando o tema não combina com o conteúdo. E existe também a coerência estilística, que é importante lembrar, tem a ver com o estilo. Então, às vezes o emissor, ele escreve misturando o formal com o informal. Isso fica estranho, a pessoa vai prestar mais atenção
no jeito que ela começa escrevendo, por exemplo, formal, venho por meio desta, e termina mandando beijos para a família. Essa falta de coerência textual, de estilo, é comum, a gente faz bastante, tá? Então, escrever um e-mail num ambiente corporativo tem que ter coerência de estilo. Você não se despede com beijos no coração, a não ser que tudo tem um a não ser, porque no contexto cotidiano, cada caso é um, né? Então, a não ser que o seu interlocutor permita que você fale assim com ele e que esse e-mail, lembrando, não valha como documento da empresa. E-mail é documento, é uma escrita oficial, pode ser usada para se verificar alguma coisa, então cuidado com apelidos, cuidado com chamamentos carinhosos, porque ela pode ser válida como um documento. E isso a gente vai falar num outro momento da nossa disciplina, certo? Eu fico por aqui, até a próxima.